E aí, pessoal, beleza? Resolvi gravar esse vídeo aqui, pessoal, para a gente tirar uma dúvida muito grande que eu sei que muita gente tem na hora de explicar como que o sistema de retardo do nosso caminhão funciona. Aqui eu não coloquei a marca, nem o modelo, mas a gente, quem conhece o caminhão já sabe, né? Uma linguagem bem genérica, a gente lê as literaturas, é que a gente sabe, sempre vê por aí, que no módulo de retardo dinâmico, os motores de tração se comportam como geradores. Tá, mas vou pensar bem como é que o motor de tração desse se transforma como um gerador. Botei umas figuras aqui para ilustrar. O gerador, para ele ser um gerador, ele precisa desse conjunto excitador, certo? Que vai gerar um campo magnético, induzir a tensão, fazer a movimentação dos elétrons aqui e gerar as três fases. A pergunta que fica: o motor de tração tem esse, esse rotor com esse excitador, esse conjunto completo? Não tem. A gente sabe que não tem. Mas e aí, fica a pergunta: como é que o motor de tração gera tensão? Se comporta como um gerador, certo? Para a gente entender isso a fundo, pessoal, vamos olhar um texto, vamos dar uma lida num texto aqui, para a gente compreender melhor o que acontece. Primeiro passo do módulo retardo dinâmico. A função do retardo dinâmico pode ser ativada em qualquer velocidade da máquina. Quando a função de retardo é ativada, cada SM do controle do motor reduzirá bastante a corrente enviada para os motores de tração. O SM do trem de acionamento vai calcular a velocidade do caminhão e a quantidade de potência de retardo necessária para atender à solicitação do operador. Quando for solicitado o retardo dinâmico, o SM do trem de acionamento reduz a saída do gerador. O SM usará o módulo conversor para reduzir a tensão do barramento de potência CC. Ou seja, aqui tem duas manobras. O SM reduz a saída do gerador, certo? Para fazer uma regulação, né, bem mais fina, ele também usa o módulo Chopper para alinhar a tensão do barramento, para fazer o rebaixamento da tensão do barramento. Para reduzir a tensão do barramento de potência CC para menos de 1500 volts antes que os contadores de retardo sejam fechados, aqui é uma afirmação, na verdade, né? Reduzir a tensão antes que os contatos se fechem reduz o desgaste na extremidade do contator. O SM pode diminuir a tensão do barramento para a faixa mínima aceitável, está dizendo aqui, que é 850 volts. Na prática, pessoal, que eu vi, realmente a tensão do barramento cai no primeiro momento da frenagem dinâmica, a tensão do barramento cai para 850 volts. É fechado e é visto na prática isso aí. Depois que os contadores estão fechados, o SM do transicionamento eleva o nível de tensão do barramento proporcionalmente para cerca de 2.800 volts CC, dependendo da quantidade de força de retardo exigida. Tá, mas espera aí. Para que o SM do trem de acionamento eleva essa tensão do barramento? Qual a necessidade do SM do transacionamento sistema de geração de energia elevar a tensão do barramento para 2.850 volts, já que por contrapartida os motores de tração, dois motores já estão gerando energia. Certo que a gente entende que a energia do barramento, primeiro estágio, primeira pisada do operador, o que acontece? O gerador vai ser um transferimento, diminui a tensão do gerador de saída, o chopper vai fazer um controle dessa redução para 850 volts, controle fino, para proteger a abertura e o fechamento dos contatores. Ele não pode fazer um fechamento do contator com uma tensão alta, porque o desgaste é muito alto. Em corrente contínua, o desgaste para contator é muito alto. O desgaste seria muito agressivo, coisa que a gente já sabe, já viu em várias literaturas. Então, o ponto de partida é isso aqui, pessoal. A pergunta que fica: para que o barramento, a tensão do barramento é elevada para 2.800 volts, já que tem dois motores de tração gerando energia, certo? Então, vamos entender mais para frente que isso aí. Aqui eu fiz um diagrama aqui para a gente entender como é que está funcionando o comportamento de cada componente, né?
Os componentes de entrada do freio pode ser o pedal do freio dinâmico, pode ser o botão de acionamento do arco, certo? E a tecla seletora de velocidades. Todos eles são entradas para o SM do freio. O SM do freio se comunica com o drivetrain através da linha CAN-A, com global. O SM do drivetrain também comanda a operação do motor 1, o SM do motor 1 e o EFR. Nesse caso, o início do freio é fazer com que o EFR excite o menos para que o gerador tenha uma saída com a tensão aí 850 volts, certo? O primeiro estágio, abaixo a tensão do barramento. Aí entra os contatores, certo? Os contatores já entram, fazendo com que o conjunto resistivo 2 do grid já seja acionado. Os contatores fechando, o EFR, o drivetrain vai comandar o EFR para elevar a tensão do gerador, para que na saída do gerador, passando pelos retificadores, chegando no barramento, dependendo da solicitação do operador, chegue aí a níveis de 2.800 volts, certo? Agora, vamos lá. Aqui o interface comanda aqui no nosso diagrama, comanda cada módulo de fase, ok? Deixa eu só olhar aqui o tempo, tá certo. Comanda cada módulo de fase pelas linhas rosas. A saída aqui, ó, dos módulos de fase, tá indo para as fases de entrada do motor, certo? Aqui temos o módulo chope, aqui também tá a saída dele aqui, ó, indo para o nosso grid de retardo. Aqui é só para a gente entender, quem quiser pedir essa ilustração, esse PDF, vai ficar fácil de entender como é que está funcionando. Pois bem, pessoal, para a gente entender como que um motor de tração se comporta como um gerador nessa nossa máquina, vamos compreender o que acontece dentro do motor para iniciar a nossa compreensão. A formação do motor de indução, certo? O rotor, primeiro tem um formato de gaiola, certo? Várias placas aqui curto-circuitadas entre si, certo? Para fazer a propagação e a movimentação desse rotor, certo? Para que o campo induzido force ele a girar, certo? Aqui a montagem dele já completo, parte que já vai entrar dentro do estator, certo? Aqui é o nosso motor já montado. Nas configurações aqui temos o estator, o rotor interno, o rolamento e as 3 fases aqui, ok? Campo magnético rotativo, nosso RMF, tá? Esse RMF, pessoal, é o controle, é a mudança de polarização relacionado à frequência, certo? A gente vai ver isso aí um pouco mais adiante. Vamos ver aqui um texto, né, para a gente compreender mais ainda, ok? Vamos lá. Os pulsos de tensão PWM dos modos de fase são vistos pelos motores de tração como sinais de onda senoidal, certo? Só para voltar aqui para entender melhor, é feito isso aqui, ó. A configuração de saída dos modos de fase, certo? Para que ele produza uma onda senoidal, o pulso, o real pulso, na verdade, é PWM, certo? O que está mudando aqui, ó, é a diferença. A frequência é a mesma, mas a largura de pulso é modificada. Nesse lado da onda positiva, fez a largura aqui, a modificação, ó. Aqui em torno de 30%, 40%, chegou aqui a 90%, aí diminuiu de novo, caiu o valor de tensão. Desse lado aqui já entrou no módulo da parte negativa da onda, produziu por pulso PWM, produziu a parte negativa da onda. É isso que o texto está falando aqui, ok? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Para cada fase do motor, quando o SM do controle do motor muda a saída dos pulsos PWM para aumentar o tempo em que a largura de pulso está alta, a tensão AC de cada fase aumentará. Vamos ler de novo esse texto, ó. Para cada fase do motor, quando o SM do controle do motor muda a saída do pulso PWM para aumentar o tempo
em que a largura de pulso está alta, a tensão a C de cada fase aumentará. Né? Isso quer dizer que ele está mudando o tempo de frequência. A frequência é relativa. Mais para frente a gente vai ver o que é isso na prática. Quando uma solicitação para mudar o sentido do percurso da máquina é recebida pela assembly de lançamento, cada assembly de controle do motor será eletronicamente alterado para 2 das 3 fases de saída do motor de tração. Este interruptor de fase resulta em motores revertendo a direção de rotação. Nesse caso aqui ele está fazendo a comutação reversa para produzir como se fosse a ré, produzir uma marcha ré, certo? Tudo isso é produzido pela sequência de comutação dos 3 módulos de fase. O eixo do rotor de cada motor é conectado ao sistema de comando final mecânico em cada eixo. Para multiplicar o torque fornecido pelos motores, os comandos finais são projetados para fornecer uma proporção de redução de marcha de 35 para 1. Ou seja, vamos supor aqui que o motor de tração está lá em 35 revoluções. Quando ele deu 35 revoluções, a roda, o comando final, deu apenas uma. Isso resulta em um torque muito alto na saída para a roda. Ok? Vamos lá. Para a gente entender o passo a passo que acontece aqui no motor de tração, vamos lá. Para a gente entender essa foto aqui, pessoal, o que acontece? O que você já acha? Para acelerar um motor, um caminhão ser acelerado, a gente aumenta a tensão, a gente aumenta a corrente. O que acontece aí para que o motor de tração do nosso caminhão acelere, ganhe velocidade? Pessoal, a única coisa que acontece, o fator principal que aumente a aceleração do motor desse é a mudança da frequência. Quando eu aumento a frequência do meu motor de tração, aumento a frequência da minha saída dos módulos de fase, deixa eu botar bem aqui. Quando eu aumento a frequência aqui na minha saída, certo? Eu vou produzir uma rotação síncrona mais alta, certo? Resultando em a movimentação do rotor, tentando sendo empurrado por essa velocidade síncrona resultante do aumento da frequência. Ou seja, frequência alta, RPM do motor será mais alta. É isso que faz o motor acelerar. Claro que existe um controle de torque, certo? Para que seja acompanhada essa demanda, certo? O aumento de tensão é um dos principais fatores para que o torque realmente corresponda, para que o comando final corresponda à necessidade da operação, certo? Então, voltando aqui, ó, o principal fator é o aumento da frequência, certo? E também a frequência, ela é muito importante no retardamento, na hora do retardamento. Ou seja, eu não posso dizer que quem faz o retardamento é o grid do retardo, porque os motores de tração jogam toda a energia para o grid do retardo dissipar. Pessoal, o grid do retardo ele não tem a capacidade única de fazer a frenagem no caminhão. Claro que na prática a gente vê que na hora da frenagem o grid do retardo entra, o ventilador do grid vai junto e aquela coisa toda e a gente pensa que é aquilo dali, só aquilo dali. Pois é, pessoal, não é. Vamos entender aqui sobre o nosso motor, coisas mais profundas. Vamos lá, a gente quer saber aqui a velocidade síncrona, certo? Para saber, cara, esse nosso motor, ele trabalha com quantos hertz de frequência, né? Vamos partir do ponto de frequência para determinar a nossa linha de raciocínio sobre quais os comandos necessários para fazer a redução no momento de retardamento, redução da velocidade, ok? Então a gente tem aqui, vou seguir a seta verde, NS, velocidade síncrona em RPM, F é a frequência, P é o número de polos. Vamos dar uma lida aqui no nosso contexto aqui do motor. Ó, os enrolamentos trifásicos são conectados em uma configuração estrela, Y, pessoal, aqui é estrela. Ok, beleza. A velocidade máxima rotacional é 3.180.
certo? Tensão do modo de deslocamento em carga total, tensão de esse aqui a gente não vai contar tanto não. Corrente em stall máximo, potência nominal, potência em retardo. Vocês podem ver, pessoal, que a gente vai ver já já também essa relação aqui, ó. Potência nominal em modo de percurso, 1206 kV. Já a potência nominal em modo de retardo é muito mais alta. Vocês estão vendo que é praticamente o dobro aí, certo? Por quê? Eu vou dar só uma antecipada, porque lá no comando final tem um conjunto de planetárias que essa relação que a gente acabou de ver aqui, ó, a relação de 35 para 1, ou seja, nesse momento aqui, em módulo de retardo aqui, ó, vamos voltar aqui é porque, pessoal, o motor de tração ele é empurrado pela roda numa rotação muito mais alta do que ele realmente trabalha, sendo alimentado pelos módulos de fase. A roda com um conjunto de planetária faz com que ele gire muito mais. Por isso, existe essa geração aqui. Ele trabalha em uma potência muito maior no módulo de retardo. Beleza, vamos descobrir aqui a nossa frequência. Ok? A gente vai pegar, tá aqui a regra, 120, que é uma constante, para calcular a nossa velocidade síncrona. A frequência, vamos supor aqui que a gente está numa frequência de... primeiro, quer dizer, o primeiro passo é olhar para esse número aqui, ó, 3.600, ok? 3.600. Na apostila, pessoal, diz que... Eu vou procurar bem aqui, rapidão aqui, fotos, apostilas, tração. Só para a gente ter uma comparação, a nossa primeira base é saber que o motor ele gira, ele tem a capacidade de girar em 3.650. Deixa eu olhar bem aqui. Calma aí. Procurar aqui, pessoal, só para a gente partir desse ponto de pensamento. Aqui, ó. Uma advertência de nível 2 é ativada quando a velocidade do motor de tração atinge 3.650 RPM. Eu vou colocar aqui uma constante de 3.600 para começar a nossa linha de raciocínio. Os resultados que eu encontrei foi de 3.600. Então, nosso motor, a rotação máxima é de 3.600, ok? Vamos partir por essa fórmula, usando a constante 120 vezes 60, que é 60 Hz, é a frequência, certo? Botei 60F aqui, certo? Eu estou pressupondo que a frequência de trabalho do meu motor de tração, vamos supor, a velocidade de cruzeiro, a velocidade de partida, a velocidade velocidade máxima, né? A velocidade máxima da frequência é de 60 Hz. Agora, e número de polos? Eu pressupus também, na linha de pensamento, em que o resultado dá 3.600 RPM, certo? Em dois polos. A maioria dos motores são usados dois polos, ok? Então a gente vai pegar aí 120, né? Vou pegar aqui meu celular para a gente ver. 120 vezes 60, vamos lá aqui. 120 vezes 60 dá 7.200 dividido por 2. O resultado dá 3.600 RPM. Ok? Então, eu estou dizendo aqui que nesse primeiro cálculo, a minha frequência de trabalho do meu motor é 60 Hz, certo? Mas eu não tenho certeza se o número de polos é 2. Na maioria dos motores que trabalham assim, motores robustos, é 2 polos. Partindo da outra linha de pensamento, eu vou usar essa outra fórmula aqui. Vou pegar 120 vezes 120. Vou botar uma frequência de 120 e o número de polos 4 dividido por 4, 3.600 também. Ou seja, eu posso partir da linha de raciocínio de que minha frequência de trabalho é de 60 Hz em dois polos, ou eu posso partir do pensamento de que a frequência do meu motor aqui no nosso caminhão é de 120 Hz para 4 polos. Vou utilizar esse aqui como base, dois polos,
frequência de 60 Hz, resultado a 3.600 RPM, ok? Então, a gente vendo aqui a nossa frequência, poxa, será que é a frequência que a gente usa aqui na nossa rede, Sistema Interligado Nacional, também usa aqui no nosso caminhão, nossa máquina. Porém, é uma frequência amplamente variável. É muito diferente da nossa rede aqui interligada, na nossa energia aqui na tomada, energia industrial, não tem essa mudança, mas aqui tem uma mudança muito fina na frequência para fazer o controle da RPM desse motor, ok? Então a gente entendeu alguns conceitos básicos aqui, certo? Entendemos a frequência, que é o nosso fator principal, que influencia muito na hora do retardo dinâmico, ok? Vamos ler mais um texto aqui. O motor de indução funciona com velocidade constante proporcionada pelo campo magnético girante. Logo, a velocidade do campo é chamada de velocidade síncrona. Ou seja, a velocidade do fechamento das bobinas, certo? Das bobinas do estator, a velocidade desse campo é a velocidade síncrona. O que isso quer dizer? É que a velocidade desse campo, induz uma corrente, induz um campo magnético para que o rotor, a parte interna do nosso motor aqui, gire a mesma velocidade que é a velocidade síncrona do estator. Ou seja, na prática, né, o motor sempre vai estar com carga. Quem é a carga? A roda, o próprio peso do caminhão. Ou seja, e sempre vai existir uma diferença da velocidade síncrona com a real velocidade do rotor, certo? Isso é um fator principal quando a gente escuta que o nosso motor está em escorregamento negativo, ou seja, quer dizer que a velocidade do rotor não é a mesma velocidade do estator. Porém, eles estão tentando se acompanhar, mas nunca é 100% ali a mesma velocidade, pelo fator carga, né? Fator a roda do caminhão, o próprio peso do caminhão, certo? Aqui diz uma advertência de nível 2 é ativada quando a velocidade do motor de tração atinge 3.600 RPM. A gente acabou de ler esse texto, né? Esse evento permanecerá na tela do advisor, instruindo o operador a reduzir a velocidade. Então ele estipula aqui, o sistema estipula uma velocidade crítica em falha de 3.650 RPM, ou seja, esses 50 RPM a mais, certo? É a condição já de falha, a condição que está acima da velocidade comandada, no caso a frequência comanda, a velocidade síncrona permite a 3.600 e esses 50 RPM a mais já é a condição de falha enxergada pelo algoritmo do sistema do SM do trem de acionamento, ok? Para a gente entender o que acontece, eu acabei de explicar lá, pessoal, aqui está a roda, certo? Aqui, vamos supor que o caminhão está andando avante, certo? Aqui temos o sistema planetário. Aqui, ó, vou dar um zoom aqui. No físico tem isso aqui, ó, essas quatro engrenagens que faz a nossa mudança de torque aqui, certo? Enquanto o motor está dando 35 revoluções, o comando final, a roda final está dando apenas uma. Isso é para favorecer a qualidade do torque também, certo? Aqui o motor, vamos supor aqui, pessoal, que eu estou num escorregamento negativo. Significa que o motor, vou colocar aqui, ó, está recebendo energia do módulo de fase. O módulo de fase está mandando energia para o motor. O estator está fazendo a comutação aqui dos enrolamentos, certo? E está acontecendo aqui a nossa velocidade síncrona de acordo com as três fases, de acordo com a frequência. E o motor, o rotor está sendo empurrado pelo campo magnético do estator, fazendo com que a roda gire, ok? Primeiro o sistema planetário, depois a roda, ok? Esse é o nosso sentido avante, ok? Mas agora vamos entrar naquele outro, nosso pensamento final, certo? Como que acontece a nossa frenagem dinâmica? A gente entendeu muito sobre o motor, entendemos muito agora sobre
o escorregamento, a parte da frequência, a frequência que ele está operando. Agora, como é que acontece a frenagem dinâmica realmente na prática? Pessoal, a frenagem dinâmica acontece quando o motor está numa velocidade, o caminhão, a máquina em si está numa velocidade, por exemplo, de 40 por hora. O operador foi lá, a gente já sabe toda a história, né? O operador vai lá, pisa no pedal do freio, por exemplo, se ele vai usar o pedal do freio ou a chave lá do arc. Vamos supor que ele usou o pedal do freio, certo? Os contadores, baixou a tensão do barramento, os contadores entraram, certo? E aí o chopper vai fazer o controle, fechamento aqui do nosso conjunto resistivo. Mas primeiro, o que acontece? No momento de retarde, eu estou na velocidade síncrona, certo? Empurrando primeiro, o motor está sendo empurrado, o estator empurrando o rotor, certo? Vamos supor que o caminhão começou a entrar em uma ladeira. Preciso ter o controle do retardo ali. O operador vai começar a pisar, fazer aquela frenagem dinâmica. O que acontece? A real causa de acontecer um retardamento elétrico é que eu mudo a frequência comandada aqui, ó, a frequência de saída da fase aqui do nosso módulo de fase, usando uma frequência mais baixa do que a frequência que estava em sentido avante. Ou seja, eu estou mandando uma frequência para o estator induzir um campo magnético no rotor, só que numa frequência mais baixa. Ou seja, vamos supor que aqui o caminhão, o peso do caminhão já está empurrando o motor de tração, certo? Nesse momento aqui, o eixo está girando muito mais rápido do que o RMF, que é a rotação aqui do campo, a comutação do campo das bobinas do estator, ele está girando muito mais rápido do que o RMF. Ou seja, está fora do sincronismo de novo. Nesse caso, a rotação do rotor é alta e o comando para a rotação é mais baixa, porque eu reduzi a frequência. Eu estou mandando o motor de tração fazer a comutação interna numa frequência baixíssima. Eu comando o motor de tração a trabalhar na velocidade mais baixa, certo? Porém, o caminhão está empurrando o motor de tração, entendeu? Aí o que acontece? Beleza, eu mandei uma frequência mais baixa para o motor trabalhar numa velocidade mais baixa. Aí a primeira ação do nosso sistema. Porém, lá no primeiro texto diz que depois que os contadores estão fechados, o SM do treinamento eleva o nível de tensão do barramento proporcionalmente para cerca de 2.800 volts, dependendo da quantidade de força de retardo exigida. O que acontece? Eu não posso diminuir a tensão aqui, porque a tensão também é um fator primordial para que o rotor também tem que receber uma indução, certo? E eu tenho que elevar essa tensão aqui, porque eu elevando a tensão, eu consigo formar um campo magnético mais alto para comandar o rotor. Não para que o rotor comande o motor, que comande o resto do sistema, que a máquina entre em um escorregamento negativo sem controle. Ok? O que eu faço? Eu elevo a tensão, certo? Para que exista um campo magnético alto para comandar o nosso rotor, certo? Em uma frequência mais baixa. Uma frequência baixa quer dizer que eu quero que o rotor trabalhe em um giro muito mais baixo. Ou seja, a roda está querendo trabalhar no giro alto por causa da descida do caminhão, ele quer pegar embalo, mas a frequência é baixa, comandando o motor a fazer giros com menos velocidade, e eu elevo a tensão para que o campo magnético, o meu comando, seja alto lá dentro, para que quem comanda o caminhão seja o meu sistema, e não o peso do caminhão numa descida, ok? Aí, nos outros textos que a gente entende, a gente vê que a energia dos motores de tração é direcionada ao grid. Certo que
quando eu elevo a tensão, certo? Para fazer esse campo magnético, para que eu comande o motor e não o motor seja comandado pelo peso da máquina, certo? Eu preciso elevar essa tensão, como a gente já falou, certo? Só que nessa hora também, o motor de tração, o rotor está recebendo esse campo, a rotação é muito mais alta no rotor em relação ao estator, que está na frequência mais baixa. Então, o rotor passa a ser um gerador e vai induzir campo também, vai induzir também uma corrente reversa, certo? Para as fases, saindo aqui das nossas fases, ok? Isso faz elevar a corrente, certo? A corrente vai ficar muito alta nesse momento de retardamento. Nessa hora, a corrente é tão alta que aqui, ó, vou dar um zoom aqui, que pode comprometer o fechamento dos nossos IGBTs aqui, ó. O que eu utilizo? Preciso utilizar um consumidor de carga, certo? Para regular essa discrepância em relação à tensão e corrente, porque ele também gera uma tensão alta e o campo e a corrente também é alta. Preciso consumir essa potência, preciso dissipar. O que acontece? No momento de retardamento, os contatores já estão, no momento que o escorregamento torna-se positivo, os contatores já estão fechados. Aí eu preciso ter um controle fino para que a tensão do barramento não eleve e para que a corrente também seja controlada. Ou seja, o chope vai pulsar no nosso módulo pulsador. Aqui está a ligação, a parte positiva já está ligado, a parte negativa é a parte do controle, o nosso módulo pulsador. Fazer o controle e ajuste dessa carga, dessa geração de corrente e tensão vinda do resultado da geração do motor de tração. Ou seja, temos dois motores gerando corrente alta para esse sistema. O IGBT precisa ficar fechando. Aqui tem um texto. O IGBT precisa ficar fechando, fazendo fechamento, para que haja uma frequência baixa, para ele comandar o motor de tração, certo? Esse modo genérico de dizer que os motores de tração passam a ser geradores é uma ação também que acontece aqui, mas não é o fator principal na hora do retardamento. Para comprovar que existe um fechamento real aqui na hora que o modo de retardamento está fazendo a função de frenagem, que a frequência é menor, a gente tem um texto aqui tirado do Mitigage que fala, é um texto assim traduzido pelo Google e ele é um pouco desconexo. Vamos lá. Esquema de regeneração. A quantidade de retardo depende da modulação dos módulos de fase, ou seja, está dizendo que enquanto o retardamento está acontecendo, os módulos de fase estão trabalhando na frequência mais baixa. Já confirmou o que a gente estava falando aqui, ó. Modulação do módulo de fase. Ligando e desligando o sinal dos IGBTs. A diminuição do tempo permite mais corrente e tensão, regeneração dos motores a serem direcionados através dos diodos de cada módulo de fase, indo para o barramento DC. Aumento do tempo tem um efeito oposto. Só essa parte disso aqui já está dizendo aqui, ó. A diminuição do tempo significa a diminuição da frequência, certo? O aumento do tempo, ou seja, o aumento da frequência tem um efeito oposto. O aumento da frequência é o modo de aceleração, modo avante do caminhão. Diminuição da frequência em modo de retardamento quer dizer que eu quero acomodar um motor, igual eu falei, né? A uma frequência mais baixa, uma rotação menor, que o meu peso do caminhão e a roda não seja o principal fator. Imagine aí, pessoal, a gente imagina, mas se os motores de tração se comportam aí como gerador, eu posso desligar os modos de fase e jogar toda a energia para o grid, certo? Nesse caso, pessoal, é um perigo muito alto. Por quê? Imagina que eu desligue
a atenção aqui, certo? Fala para os modos de fase não trabalhar, não fazer fechamento nenhum. Apenas fecha os contadores, certo? E o modo chope trabalhe. Pessoal, o grid ele não consegue fazer com que os motores de tração freiem, aconteça o retardo dinâmico, certo? Porque o fator principal, pessoal, tá aqui, ó. Por quê, ó? Tá vendo? Porque aqui precisa ter um campo magnético induzido pelo estator. Ele precisa receber um campo magnético, um comando de uma frequência mais baixa. Se você mandar tensão e campo magnético para o rotor, certo? O rotor vai girar livre, ou seja, a roda vai girar livre, o peso do caminhão vai fazer com que o caminhão, por exemplo, na ladeira, desça sem controle nenhum. Ah, mas eu estou conectando o grid está sendo usado, mas o grid ele não freia. Ele não consegue frear desse jeito, certo? O grid é para ele ajudar os modos de fase para consumir a potência gerada pelos motores de tração. A corrente é altíssima nesse momento, o IGBT não consegue trabalhar, pode comprometer os IGBTs, o fechamento, na hora que ele precisa fechar na frequência mais baixa. Ok, pessoal? Então, fica aí esse pensamento de que a gente tem que ter a confiança de que quem faz o retardamento não é apenas o grid. O grid ele ajuda ao controle do barramento, controle de potência, de geração do motor de tração ao barramento, ok? E na proteção dos nossos GBTs, ok? Então, pessoal, fica aí a nossa, o nosso estudo, pessoal. Quem quiser essa literatura para dar uma estudada, é muito bom, certo? E tudo que eu falei aqui, pessoal, é tirado do Mitigage, é tirado do CIS. Claro que tem coisa que é tirada de vídeo no YouTube, mas coisas que realmente batem os textos do CIS, certo? Os textos aqui do Mitigage. É bom a gente não ficar apenas no CIS, na literatura. Muita coisa na internet, pessoal, ajuda a gente. Ajuda a gente, entendeu? Então, pedir aí colaboração do pessoal que gostou desse vídeo, que estudem. E que quem gostar, me dá um feedback aí, manda mensagem, ok? E um abraço a todos. E vamos aí, cara, sempre estudando. Valeu!